Bom, pessoal, então boa noite quem tá aqui já, né? O pessoal vai entrando. Hoje o tema da nossa live é radiculopatia, né? Mais especificamente, a gente vai falar sobre radiculopatia cervical e dor de cabeça. Será que existe uma relação? É uma coisa que se fala pouco, né? E para isso eu chamei um convidado que, primeiro de tudo, é um grande amigo meu. A gente se conheceu na faculdade, né? E fizemos especialização juntos, né? E se tornou aí desde a faculdade, um grande parceiro, um grande amigo meu, e ele é um grande fisioterapeuta, um grande especialista nas desordens de cabeça e pescoço. O Bernardo hoje ele atende em Guarulhos, né, Bernardo? Isso. E também, assim como eu, trabalha com desordens de cabeça e pescoço. E nada melhor do que chamar o Bernardo para poder falar também aí sobre. A gente pensa muito igual, nosso raciocínio é muito parecido, né? E nada melhor do que o Bernardo aí para falar sobre esse tema. Bernardo, se quiser se apresentar rapidinho para o pessoal que está entrando. Beleza. Bom, você já fez com essa apresentação que você fez e ficou até sem graça de falar agora, Claro. né? Você me deixou até nervoso agora. Não, Samuca, olha, primeira, cara, brincadeiras à parte aí, mas pô, eu fiquei muito contente quando você me convidou. Poxa, outro dia eu tava falando com a Miri isso, cara, que, pô, eu fico muito contente quando a gente consegue trabalhar junto, assim. Eu considero como um trabalho, é um bate-papo, mas eu considero como um trabalho, cara. Trabalhar junto com os meus amigos, cara. Puta, isso não tem preço, sabe? E assim, e, poxa, graças a Deus a gente faz parte de uma galera do bem aí, a gente consegue trocar uma ideia, assim, mesmo à distância, né? A gente acaba se vendo muito pouco, mas a distância vira e mexe, tá um falando com o outro, trocando ideia, às vezes de paciente, às vezes de algum projeto. Então, eu fiquei muito feliz, muito obrigado pelo convite. Galera, bom, isso que o Samuel falou, então hoje eu trabalho bastante. A minha linha principal de trabalho hoje é com coluna, e muito eu particularmente gosto muito de coluna cervical, eu tenho um aprimoramento também em membro superior, então eu sempre gostei dessa parte superior, né? Então eu sempre até na época de especialização, assim, eu sempre gostava muito de correlacionar essas coisas para a gente justamente entender principalmente modificação de sintomas, como que eu consigo modificar sintomas e por que esses sintomas modificam, né? Então essa linha de raciocínio foi sempre um tema de discussão nossa, né, Samuca? E aí, Sim. então é basicamente nisso que eu trabalho, que eu gosto de trabalhar e gosto de conversar sobre também. Ótimo. Bernardo, então vamos começar. Eu queria primeiro, então, né, vamos começar do começo, né? O que que é uma radiculopatia? Então, vamos falar para o pessoal, então, o que que é uma radiculopatia? O que que vem a ser essa palavra e o que que ela causa, né? Quais são os sinais e sintomas, o que que ela causa? Tá. Bom, a radiculopatia é quando eu tenho alguma compressão no nervo, eu tenho alguma coisa encostando no nervo, né, que gera sintomas. Comumente, isso que encosta, o mais comum de encostar no nervo ali que a gente chama é a hérnia de disco. Então, as hérnias discais, as protusões discais podem lá encostar no nervo. É importante a gente lembrar que ocorre uma reação, então, de dor nociceptiva. Né? A gente está falando de Certo. uma dor, não uma dor neuropática, uma dor nociceptiva. Então, a gente tem uma compressão lá do nervo que sai do forame intervertebral, e a gente pode ter sintomas como parestesia, dor, formigamento, para os braços, membro superior. Essa dor ela pode vir até as mãos e os dedos, seguindo o trajeto do plexo braquial. Perfeito. Então, pessoal, a gente está falando, lógico, radiculopatias tem lombar e tal, mas a gente trabalha com cabeça e pescoço, né? Então a gente está falando de radiculopatia cervical e a gente está falando realmente de dor nociceptiva hoje, né? A gente sabe que a dor é um complexo que envolve outros fatores, mas hoje a gente está falando sobre dor nociceptiva, né? Bernardo, e existe métodos, a gente sabe que existe, né? Mas eu também queria que você comentasse, né? Como é que é o seu método de avaliação para radiculopatia? Você segue um protocolo, um guideline? Qual é o seu método de avaliação? Como é que você avalia uma radiculopatia cervical? Né? Hoje a gente está falando de cervical, como é que você avalia uma cervical, uma radiculopatia cervical? Boa Bom, então, noite, Sérgio Treinamento JP, boa noite. o Joaquim, fala Joaquim, beleza, é um atleta, um grande atleta de jiu-jitsu aí que a Legal, gente boa noite, acompanha aqui pessoal. lá do Jaçanã. Da avaliação, desculpa, perdão. Uh, Samuca?
Oi, tô Tá? ouvindo. Achei, Acho que não, deu uma travadinha. deu uma travada, não, tá tranquilo. Então, para avaliação já existe um cluster, né? Um cluster de Wiener, né, que está publicado isso. Então, base para a gente identificar uma radiculopatia, tem 4 testes básicos na avaliação que a gente faz para identificar uma radiculopatia, que é o teste de compressão, o teste de distração, né? O teste de compressão a gente chama de o teste de Sperling, onde eu faço uma compressão com uma inclinação e uma rotação, né? Se esse teste causar sintomas para o braço, pode ser um indicativo de radiculopatia. O teste de distração de pescoço, que se o paciente referir alívio dos sintomas, ele é um teste positivo. Um outro teste que ele é um teste que eu não gosto, não é que eu vou falar que eu não gosto, mas é que ele é um teste que ele é muito sensível, né, cara? E não é muito específico, que é o teste o teste de tensão neural, né? Uhum. Mas ele diz uma clínica pra gente que geralmente o paciente com a radiculopatia, o lado afetado, né, que está tendo a cervicobraquialgia, lá o lado afetado, ele gera uma tensão neural maior, né? Então, quando a gente compara, eu gosto de fazer ele deitado, como manda a regrinha lá do cluster de Wiener, mas só que eu gosto de fazer ele sentado também, né? Eu Certo, faço ele legal. sentado testando, né, a amplitude de movimento bilateral para a gente ter alguma correlação clínica, né? E aí a gente tem também a rotação para o mesmo lado. Você tem uma rotação diminuída para o mesmo lado, por menos de 45 graus, que causa sintomas, né? Perfeito. E é Existe, legal. Desculpa, pode não, então, falar. só complementando, porque tem também, esse é o cluster básico. Se tem esses 4 testes positivos, você pode classificar como uma radiculopatia. Você pode também acrescentar, existem alguns autores também que falam sobre o teste de elevação de braço, né? Se você eleva o braço e deixa ele parado e alivia os sintomas, ele é um teste positivo, provavelmente esse paciente tem uma radiculopatia, né? O teste das PAs positivas, se você faz uma PA no paciente e reproduz o sintoma também. Então, eu uso esse cluster, né, para avaliar, como eu também utilizo algumas outras informações para modificação de sintomas, né? Quando o cara tem esse cluster clássico, aí a gente vai para um classicão meio da radiculopatia, mas eu sempre gosto de procurar mais coisa. Eu trabalho também com o método Mackenzie, né, tenho a formação do método Show. Mackenzie, então eu acabo explorando um pouco, porque, como eu falei, eu gosto da modificação de sintomas, né, que a gente vai trabalhar. Então, a avaliação ela pode ser guiada pela modificação de sintomas. Então, eu trabalho um pouco com a terapia mecânica para até ver se eu consigo uma centralização de sintomas, né? Que muitos pacientes de radiculopatia conseguem ter essa modificação de sintomas também. Fora isso, né, Samuca, é o que a gente sabe, é ver toda a parte de miótonos e dermátonos aí, para a gente ver a Tudo isso é parte neurológico, né? sensitiva, parte sensitiva, parte neurológica, ver se tem alguma outra alteração. Claro, testar alguns reflexos aí primitivos aí para ver se realmente essa radiculopatia não está se tornando uma mielopatia também, que já é uma outra história, né? Sim, Tem outra uma outra história. apresentação clínica também. Exato. E é interessante o que você falou, né? Você vê como que a clínica ela é super importante, né? Que é a questão do você fazer o cluster, o protocolo sentado também. E eu vejo de forma positiva por 2 razões. A primeira, porque, como você mesmo disse, né, eu estou buscando o funcional dele, né? Quando que dói sentado? Quando dê sentado, tá. Isso é uma coisa. E segundo, porque você está gerando carga, né? Sim. Então, você está sentado, é uma coisa, deitado é outra. Então, você acaba gerando carga axial na cervical e, teoricamente, você pode aumentar a carga ali. Então, eu vejo isso uma coisa muito bacana, muito legal. Isso porque você está buscando a função. E fazer um comentário em relação ao Mackenzie, eu acho que você deve ter essa mesma experiência que eu. A gente está falando de avaliação, né? Mas para tratamento de radiculopatia, eu acho que é um dos melhores métodos, uma das melhores linhas de tratamento. Diria de avaliação também, né? Porque você está buscando a função, a resposta de sintomas, mas de tratamento é assim, a maioria dos resultados nossos são muito satisfatórios. Eu acho que é a mesma experiência que você tem, né? Sim. É claro que a gente utiliza mobilização neurodinâmica e tudo mais, mas eu acho que o Mackenzie, pelo menos na minha experiência do dia a dia, o Mackenzie para radiculopatia cervical, ele vai muito bem, né? Não sei se essa é a tua experiência, né? Sim, cara, é essa a minha experiência, eu uso bastante, trabalho bastante com isso. Eu tenho uma outra ferramenta que eu utilizo bastante, que para cervical tem trabalhos bons, então eu me basei bastante num trabalho da Rennie de 2009 e num outro trabalho do grupo lá do John Childs,
se não me engano, de 2014. Ele é um trabalho 8 na escala Pedro, é um ensaio clínico, bom, né? E que eles definiram um cluster para pacientes com radiculopatia que entra no cluster de Wiener e colocaram mais alguns testes, que se todos os testes, colocaram 5 testes, né? O cluster mais um ou 2 lá, e se tiver esses 5 testes positivos, esse paciente ele pode ser classificado como um paciente que pode se beneficiar com a tração, por exemplo, com a tração na cervical, tá? E aí a tração cervical associada a uma progressão funcional funciona para esses pacientes. Perfeito. O Fábio está assistindo aí. Fala, Fabião. Fábio, cara, puta de um fisioterapeuta. Você conhece, né? Fábio Navarro. Sim. Grande pesquisador e fisioterapeuta. Uma honra, cara. Uma honra estar aqui. Entendeu? Então tem essa outra ferramenta também, né, Samuca? Mas aí, querendo ou não, acaba sendo, para a gente ter uma efetividade e seguir o que a literatura mostra para a gente de eficácia, eu tenho que ter esse teste comprovado, né? Não adianta o cara ter lá, eu fiz um teste de distração, ele aliviou fazer tração. Exato. Não é bem por aí. Eu tenho que seguir o que já tem descrito aí. Então a gente tem essa opção. Existe um certo preconceito, eu acho legal você falar isso, né? A gente está falando de cervical, né? Existe um certo preconceito em relação à tração como um todo, mas tração cervical é outra história, né, Bernardo? Eu acho legal você também comentar sobre isso, né? A tração cervical é realmente diferente da tração lombar. Nós temos ali um subgrupo, nós temos um número de pacientes que sim vão se beneficiar. Como o próprio Bernardo citou em relação ao trabalho dos 5 testes. Se derem positivo, há uma tendência do paciente se beneficiar, né? Eu utilizo tração na cervical, claro que não é em todos. A partir da sua avaliação, você detecta que vale a pena ou não. E eu acho que você também, né, Bernardo? Você é também um fisioterapeuta que acaba utilizando também a tração, claro, dependendo do que o paciente apresenta, mas a gente tem que parar também, é legal falar isso, né? A gente tem que parar de achar que tração é tudo igual. Existe um grupo lá, um subgrupo de pacientes que se beneficiam, e nós temos evidência na literatura para cervical, né? Sim, exatamente. É mais uma forma de modular, de você modular a dor do paciente, né? Sim, cara, e acaba entrando, às vezes eu vejo até como um preconceito, ou eu acabo considerando para cervical, quando as pessoas falam, uma falta de conhecimento até. Exato. Então assim, eu acho legal a gente citar isso, que existe e que realmente não é para todo mundo. E eu posso, assim, se eu usar para todo mundo, eu posso ter pior sintoma de paciente. Exato. Entendeu? Exato. Então é isso que a gente tem que ter ciência, né? Então a gente passou aí por o que é, né, pelo que é uma radiculopatia, a avaliação, e hoje a gente sabe. Oi, Rosângela, boa noite. Karina, que entrou agora. Oi, boa noite. A gente sabe, né, que hoje o que mais se utiliza realmente é o cluster do Wiener, né? E quem não utiliza, vá atrás, procure saber, porque hoje não tem como você não avaliar uma radiculopatia sem conhecer o cluster, o protocolo de Wiener, como queira chamar, né? E, Bernardo, agora vamos para aquela pergunta espinhosa, né, que eu acho que é a polêmica, né? Será que existe uma relação entre dor de cabeça, e a gente vai bater um papo aqui, tá, pessoal? É uma questão tanto quanto polêmica, mas a gente vai bater um papo. Será que existe uma relação entre dor de cabeça e radiculopatia cervical? Bernardo, então eu queria primeiro ouvir a tua opinião. O que você acha disso? Será que tem dor de cabeça vindo de uma radiculopatia? Será que não tem? O que você acha? Cara, eu vou falar 2 coisas, Samuca. Eu acho legal, por isso que é legal o bate-papo, um bate-papo clínico, né? Porque existem algumas apresentações clínicas que os pacientes acabam apresentando e falam, meu, puta, mas por que tá apresentando isso? Será que é uma interação medicamentosa? Porque muitas vezes, os caras com radiculopatia, o cara vem com opioide. Sim, então, às vezes pode ter, né? Você faz uso de pregabalina, aí você vem com muita modificação, que pode ter uma modificação central. Aí a gente acaba tendo uma dor, que acaba saindo do nosso septio, da nossa sepção, é muito doido. Então você começa até a ver por abuso coisa. Até pelo abuso, né? Sim, eu já cheguei a pensar, discutir com os fisioterapeutas, falou, o paciente está se entupindo tanto de remédio, eu posso ter essa via, mas como eu posso ter uma sobrecarga também, sei lá, de fígado, de alguma outra coisa. Entendeu? Sabe, sobrecarregar o sistema geral, assim? Metabólico. Metabólico, né? E a gente sabe que interação medicamentosa pode fazer isso. Né? Então, assim,
clinicamente, a própria literatura acaba sendo um pouco escassa, né? Existem algumas coisas, até a gente estava conversando sobre a classificação internacional de cefaleia, da radiculopatia mais alta, né? Que é bem difícil de acontecer na clínica, bem difícil, né? E na clínica, às vezes, pode acontecer com uma reação. Quando o paciente tem a radiculopatia, a própria reação de proteção desse paciente, cara, ele pode começar a gerar outros sintomas, fora esses que a gente já falou, metabólicos e de uma função geral aí, né? Então, eu falo, uma dor de cabeça que ela pode ser até estar sendo gerada por uma dor de cabeça tensional, né? Pela proteção do paciente, enfim. Essa é a relação com a radiculopatia em si que eu vejo com a cefaleia. Legal. É interessante você falar isso, porque quando a gente fala radiculopatia é interessante, o Bernardo, então, deu essa pausinha aí, mas o Bernardo estava falando aí dessa relação, né, dia a dia da prática clínica dele, da relação da cefaleia com a radiculopatia, e eu ia fazer um comentário, né? Se a gente for lá na classificação internacional de cefaleias, a gente vai achar uma cefaleia, o Bernardo sabe muito bem disso, a gente vai achar uma cefaleia lá secundária a uma radiculopatia superior. Né? Então, o que ele diz como superior? Ele diz C2, C3. Então, é nessa região que o paciente pode ter uma dor de cabeça secundária, né, a uma radiculopatia. Né? Só que no dia a dia, na prática clínica, a gente não vê tanto isso. Né? A gente pode abrir um parênteses aí, né, Bernardo, em relação a uma neuralgia hospital, né? O paciente tem aquela dor posterior, pode ter dor de cabeça, então ele tem aí uma questão do occipital, do nervo occipital, né? Mas também não é uma coisa do dia a dia. A gente está falando aqui realmente de raiz, né? A gente está falando de radiculopatia, né? De uma compressão, uma raiz ali alta, como o C2, como o C3, isso gerar dor de cabeça. Pode, mas o diagnóstico de certa forma, desafiador, porque tem que ser um diagnóstico de exclusão. Se você concorda, eu estava dizendo que o diagnóstico de uma radiculopatia superior gerar uma dor de cabeça é um tanto quanto desafiador. Sim. Né? Porque pode se parecer com qualquer outra coisa. Né? E na maioria dos casos, essa radiculopatia alta de C2, C3, não é todo dia que vai acontecer. Não é toda hora que vai acontecer. Por quê? A maior incidência de radiculopatia, na verdade, é baixa. C5, C6, C3, C7. Né? E existe um porquê dessa região não gerar dor de cabeça diretamente. Existe uma explicação anatômica, né, pessoal, de uma radiculopatia baixa não gerar dor de cabeça. Por quê? Porque apenas as raízes altas que estão ligadas no núcleo, lá no tronco cerebral, que é o núcleo trigêmeo cervical, que recebe também, por sua vez, as raízes do trigêmeo. E o trigêmeo é a parte sensitiva da cabeça. Então, se você tem uma radiculopatia superior, é muito provável que você, por causa dessa relação de convergência, né, raiz alta e núcleo trigêmeo, né, você sinta dor baixa aqui e cabeça. Agora, lá embaixo, você não vai sentir, porque não tem essa relação. Né? Você vai sentir em braço, em ombro, enfim. Né? Agora, uma coisa que o Bernardo comentou, muito interessante, tá, Bernardo, é a questão da questão indireta. Mas meu paciente, Samuel, o meu paciente, Bernardo, ele veio com uma radiculopatia baixa e ele fechava de dor de cabeça também. Então, como é que isso poderia ser explicado, né, Bernardo? O que você acha, assim? Cara, eu acho que está muito mais relacionado a uma... Diretamente é óbvio que não, né? Não, diretamente não dá, né? Mas existe uma plausibilidade para a gente pensar em uma sensibilização central, inclusive, né, cara? Exato. Então, porque o paciente que tem uma radiculopatia, ele está sujeito a ter uma sensibilização central. A gente está falando de nervo, a gente está falando de, via ascendente e via descendente, a gente está falando de reação o tempo inteiro, né? Então... A questão nociceptiva, né? O disparo nociceptivo, né? Disparo nociceptivo direto. Além disso,
pode ser uma questão de proteção, né? Um aumento da tensão muscular, por exemplo, Sim, isso pode gerar. Exato, não deixa de ser também, entendeu? Então, acho que acaba Tudo sendo... pode acontecer. a gente volta pro multifatorial de novo, né? Do multifatorial. Agora, uma coisa que eu acho legal dizer é que, às vezes, a pessoa fala assim, eu tenho uma dor de cabeça tensional, eu tive uma hernia de disco, Samuel, ali, sintomática, cervical baixa, eu tive uma dor de cabeça tensional. A gente só tem que deixar claro que existe a cefaleia do tipo tensional, ela tem suas características próprias, mas você pode ter uma dor de cabeça que você poderia até chamar de tensional, mas ela não entraria nos critérios da tensional. O cara teve a radiculopatia baixa e ele teve um dolorimento pericraniano, musculatura tensa, dor muscular, então, aquela questão, né, do ponto gatilho, né? E isso, por sua vez, obviamente, por causa de origem, por causa de infecção, por causa de inervação, o cara acaba sentindo dor de cabeça. É como um PO de ombro, né, Bernardo, como você pegou muito, né? Como um PO de ombro, o cara tá lá, fora, e às vezes ele tá com pessoas que estão doloridas e acaba tendo dor de cabeça também. Cara, tá difícil, meu. A minha visualização pra você tá boa, cara, ou tá falhando? Perfeito. Tá, porque a sua tá picando bastante pra mim aí, não sei, eu quero entender. Mas vamos tocando aí. Qualquer coisa eu boto no 4G aí e segue o baile. Vamos tocar. Hoje de manhã eu dei aula no 4G, cara, que o Wi-Fi não funcionava muito bem. Vamos tocar. Segue o jogo. Se cair de novo, eu vou meter o 4G. Eu acho que, então, para não ficar confuso para quem está assistindo, existe relação? Existe. Mas qual tipo de radiculopatia nós estamos falando, né, Bernardo? Sim. É uma radiculopatia alta ou baixa? Esse é o ponto, pessoal. Acho que você concorda, né, Bernardo? Concordo. E aí, para identificar uma radiculopatia alta, aí é um outro desafio. Né? Agora, porque para acontecer uma radiculopatia lá em cima, a nível que não tem disco intervertebral, o que está causando essa compressão? Exato. É aí que aí, meu amigo. Aí é pau. Entendeu? Então, gente, é difícil você bater o martelo que ali existe uma radiculopatia, a não ser que você fizer um eletroneuro, por exemplo, você fizer algum exame assim. Mas ninguém vai acabar fazendo isso, a não ser que você desconfie de uma bandeira vermelha, de um sinal, sintoma de uma patologia grave. Tá? Pode acontecer também. Você vai até achar que é uma neuralgia occipital, mas aí é nervo. A gente está falando de raiz. Né? Então, a maioria esmagadora, a radiculopatia baixa, gerando dor de cabeça? Indiretamente, né, Bernardo? Sim. Indiretamente. Radiculopatia cervical para gerar dor de cabeça, diretamente, C2, C3. Não tem como. Né? Mas o Bernardo falou uma coisa aí que é sensacional. Ali não tem disco, gente. Então, antes eu falei, meu, a principal causa de radiculopatia são hérnias, protusões, coisas que são mais fáceis de ali cutucar, e vai e volta, né, regride, tá tudo certo. Por isso que é desafiador. Por isso que é desafiador, né? Mas há a possibilidade, indiretamente numa cervical baixa, assim como um cara acabou de fazer um PO de ombro ali e tem dor por causa da tensão, é um caminho indireto, por que não um cara com uma hérnia de disco? Aquilo ali está todo tenso, gente. É contrator de proteção aquilo ali. É como um torcedor. Entendeu? É um espasmo, a gente poderia falar que é um espasmo protetor. O espasmo protetor é que está gerando aquilo. Soltou o espasmo, claro, cuidou da cervical baixa, né, Bernardo? E cuidou do espasmo. Exatamente, cara. Então, se você contasse, Bernardo, que pouca gente fala também, é de uma estruturinha chamada ponte miodural, Myodural Bridge. Né? O que é isso, ponte miodural? E o que tem a ver com o que a gente está falando aqui, Bernardo? Vamos simplificar assim, ó. A gente está falando de ponte miodural e a gente começou a falar de reação um pouco de meninges, né? Então a gente tem um envolvimento direto dessa ponte miodural. Seria como se eu fosse uma... Posso chamar de uma ligação meninge, Samuca? Né? Seria uma ligação meninge que através... uma conexão meninge que através disso eu vou ter uma relação de
de sensibilização de via sensitiva e via motora, entendeu? Fala da parte de meninges. Opa, então estou falando de um tubo neural, entendeu? Então eu tenho um movimento, eu tenho uma mobilidade. Então acho que de uma maneira geral e simplificada a gente pode pensar nesse raciocínio. O que você acha? Sim, eu concordo plenamente. É uma coisa que pouco se fala, né? Existe essa relação anatômica, tá? Então essa questão da ponte miodural, essa ligação aí entre musculatura bem baixa ali, músculos subioccipitais e meninge. Então a possível irritação ali irritaria a meninge, o paciente sentiria dor de cabeça, né? Mas, de novo, superior, né? Superior. Sabe que... Desculpa. Não, só fazer um comentário assim. Você sabe que a osteopatia fala um pouco disso, né? Dessa relação de meninges, cara. É bem legal. Desculpa, te cortei, é que eu só lembrei disso aí. É isso mesmo. E existe a plausibilidade biológica, né, Bernardo? Ou seja, é plausível que uma irritação, uma alteração aferente ali da musculatura suboccipital, por causa dessa ponte miodural, gere dor de cabeça. Né? Não é bem uma radiculopatia, mas é uma alteração ali também, né? Uma alteração alta que poderia gerar. Porém, a gente carece de muito estudo nisso. A própria Guanju, que você também conhece, segue, que é uma das maiores pesquisadoras, a Guanju é uma das maiores pesquisadoras do mundo em fisioterapia e dor de cabeça, fisioterapia e dor cervical. Ela mesmo, no último livro, na última edição do livro dela, diz isso. Né? Existe essa conexão, a gente sabe, está mais do que sabido, mais do que provado que existe essa conexão, porém, não existe estudo. A gente não consegue dizer se aqueles sinais e sintomas têm relação com essa ponte miodural, né? Ou mesmo se tem essa compressão de raiz alta, ela mesma, na hora que ela comenta sobre isso, né? Essa questão neural, não tem estudo, a gente não tem teste específico lá para cima, a gente não tem teste específico para falar que a ponte miodural está sensibilizada, não tem. Né? Então a gente fica ainda, em 2020, ainda carecendo de evidência para isso, não é verdade? Não sei se é a tua opinião também, né? Sim, cara. Não, você falando isso, eu estava lembrando até... Eu gosto muito do pessoal do Noi Group, né, cara? Então, há algum tempo já, né? E, poxa, eu tenho aquele livro da Sensitive Nervous System, né? Que é um livro bem falando um pouco mais anatomia, ele não é igual o Explain Pain, ele é bem mais anatomia, assim, um livro lá de 2001. E, cara, você vai folheando ele... Oi? Que é de 2001, né? Foi mudando a coisa, né? Sim, aí folheando ele, tem as explicações, então... Existe dentro do contexto do livro ele falando um pouco dessa plausibilidade biológica, o que pode acontecer de toda a movimentação neural, cara. É bem legal, cara. Eu acho que é uma leitura válida, apesar de ter muita coisa que mudou, mas é uma leitura bem válida, cara. A Débora estava até falando aqui, né? A possibilidade de sensibilização, exatamente isso que a gente estava discutindo, né? Isso aí, Débora. Oi? Não, falei, isso aí, Débora. Sim. É uma possibilidade, né, Débora? Com toda certeza. Com o que a gente tem hoje na literatura, do estudo da sensibilização periférica, o paciente que pode estar sensibilizado centralmente, né? Embora ainda nós não consigamos bater o martelo e falar, esse cara está 100% com sensibilização central. Você tem um questionário, você tem a alodina, que pode ser um dos sintomas, e outras coisas mais, né? Algum tipo de pressão, e aí vai. Só que ainda a gente também não consegue bater o martelo 100% que aquele cara, esse cara está sensibilizado centralmente. A gente tem uma boa chance de falar que ele é. Né? E nesse caso que a gente está falando, radiculopatia, que você fala, não tem a dúvida que uma radiculopatia, o cara é sensibilizado perifericamente, sensibilizado centralmente, não tem a dúvida que o cara vai ter dor de cabeça. Ele pode ter dor de cabeça. Esses dias eu li um trabalho e pacientes com dor lombar tinham mais dor de cabeça. Então. Pacientes com dor lombar tinham mais dor de cabeça. Hoje, com o conhecimento que a gente tem, né, Bernardo, eu acho isso até meio que óbvio. O que você acha? Você acha que eu estou exagerando muito quando eu falo óbvio? Não, cara, eu não acho que você está exagerando, não, porque eu acho que tem muita coisa que a gente precisa descobrir muito dessa relação, esse inteiro, vamos chamar assim, do inteiro do corpo, né?
apesar de que a gente está falando o tempo todo, você vê, agora a gente entrou num assunto que a gente está falando de plausibilidade biológica. Cara, a gente sabe esse conhecimento anatômico, fisiológico, como que funciona o sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, como que está sendo gerada essa informação via medular, via central, sobe, desce, como é que espalha, esse meio do caminho, quando que altera, entendeu? Então, eu acho totalmente plausível. Agora, a gente só precisa entender como que esse negócio acontece, cara, pra gente conseguir até intervir. Sim, sim, com toda certeza. A gente está caminhando, eu diria que a gente está engatinhando ainda no estudo da sensibilização central, né? Um pessoal aqui, uns alunos meus, Bernardo, fizeram até, utilizaram o questionário para né? Eles fizeram aí para avaliar pacientes com dor cervical. Então, qual era a pontuação nesse questionário? Tem a escala de afetos que você pode utilizar, né? A escala de afetos positivos e negativos. É uma escala que ainda também está sendo usada, mas ainda carece de alguns ajustes. Ou seja, a gente está caminhando para essa avaliação mais precisa do paciente com sensibilização central, né? E é extremamente possível que isso esteja gerando lá naquele paciente a dor de cabeça. Não tenha dúvida disso. A gente aqui está falando dos dois mundos, porque a gente não pode esquecer também da questão nociceptiva, né, Bernardo? Ah, sim, sim. Porque a gente começou falando da radiculopatia. Né? Vamos falar do pêndulo, Bernardo. Fala um pouquinho do pêndulo, da Jill. Oi? Fala um pouquinho do pêndulo, né? Que a gente tem que balancear a coisa, né? Ou fica muito no grupo, ou fica muito no psicossocial. Então, é muito louco. É igual a vida nossa é feita de equilíbrio, né, cara? Então a gente tem que o tempo inteiro jogar, né, meu? Então, cara, como é que eu vou falar esse equilíbrio? Porque, na verdade, assim, ó, tudo que a gente falou, a gente tá vendo que a gente não consegue dividir as coisas. E o ser humano, ele não é divididinho, assim, né? Até conversando isso com você, eu falei, pô, será que Aí eu falei, pô, a gente tem que saber o porquê que isso acontece, como que isso acontece. Ele falou, peraí, o porquê, desculpa. Porque eu tenho que saber o porquê. Mas eu posso saber como que isso acontece para eu conseguir usar estratégias para recuperar a função desse paciente. E o próprio corpo se recuperar. Entendeu? Então, assim, é um outro pensamento que a gente tem que pensar. Né? Existe. E está acontecendo, houve muito isso, né? Por exemplo, quem segue a Jill vê que ela é realmente, essencialmente mecânica. Né? Ela é o bio, a Jill é o bio. Ela não dá muita moral, né, gente, para essa questão de fatores psicológicos. Ela tem um capítulo ali falando sobre isso, mas ela não dá aquela coisa, aquela moral. Mas a gente tem que sugar o que é importante ali, que ela ensina de anatomia, fisiopatologia, mecânica da cervical, dor de cabeça. Mas a gente também tem todo esse conhecimento hoje sobre modelos, né, processamento da dor, né, e tudo mais. A sensibilização, que faz parte, né, Bernardo? Mas o que a Jill mesmo fala é isso, né? A gente veio muito do bio, de repente parece que foi muito ali para o psico, né? Não, na verdade não, né? A gente tem que procurar, o equilíbrio. É que cada paciente, tem paciente que vai mais para o bio, tem paciente que vai mais, o fator psico, ele é maior e tal. Claro que todos vão ter esses fatores, não é separado. É aí que a mágica acontece, cara. É aí que a mágica acontece. Todos, não é separado por caixinha, né? A gente está cansado de falar isso. Né? E não é diferente na questão cervical. Né? A Débora acho que comentou alguma coisa aqui. Tem aí o Flavinho comentando, Fuco comentando aqui, do Arthur. Fala, Fuco, beleza? Ontem a live do padrão do Edmur questionava como entender isso, a questão da sensibilização, né? E explicar para o paciente. Fora o paciente que não quer entender, né? Ele não te dá essa condição, essa aliança, a gente não consegue construir a aliança terapêutica, ou o paciente que está focado realmente muito na questão nociceptiva, e é difícil desconstruir e reconstruir isso, né, Bernardo? Exatamente. Sim, a gente acaba perdendo o paciente por causa disso, né? Você não consegue fazer essa Cara, eu lembro de uma história, olha só, você está falando isso, eu lembrei de uma história que você me falou de um paciente seu uma vez. Não é nem questão de falando de psicossocial, hein? A gente está falando um pouco mais mecânico. Você foi paciente com uma dor cervical, que você passou para ela, ensinou para ela como que fazer o processo de estabilização, estimulação da musculatura profunda e tal.
e a paciente não voltou mais. Depois você descobriu por um outro colega que esse paciente falou, esse cara é louco, me passou um exercício super simples de controle para eu fazer e acho que isso vai melhorar minha dor no pescoço. Exato. Ó, isso tem, cara, há mais de 6 anos, eu acho, assim. Faz Acho que tem tempo, mais de faz 6 tempo. anos. Logo que a gente saiu da Santa Casa, 2011, mais ou menos, né? E a gente estava usando ainda muito flexor profundo e tal. Na verdade, aquilo ali era para começar, né? Era a janela para a gente começar a trabalhar com ela. E depois ela ficou profissional, falou assim, não, ele conversou comigo e tal lá, mas ele mandou fazer um exercício. Isso aí não vai me ajudar, não. O que ela queria? O pessoal está acostumado com a academia, está acostumado com aquele negócio, ela achou que ia ficar 1, 2, 3, né? Tá doido. Então, essas coisas acontecem. Você consegue não criar, às vezes, aliança terapêutica, né? Bom, pessoal, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente queria conversar, né? Bernardo, se você quiser continuar falando, porque tem mais alguma coisa para falar sobre a radiculopatia, você quer acrescentar, ou depois a gente ia arrematar? Cara, não, uma coisa que eu vejo legal falando de radiculopatia em si, não tanto para dor de cabeça, é claro que a gente não pode negligenciar, mas também a primeira coisa que a gente tem que fazer é um pouco de calma, né, galera? Então, assim, não é porque é uma radiculopatia que a gente está falando de um negócio que é grave, que vai evoluir mal, não sei o quê. Que eu vejo isso acontecer em coluna, eu vejo o pessoal falando tanta besteira de coluna cervical, cara, falar, tipo, a galera considera que a cervical é uma lombar pequena, e, tipo, não é bem por aí, né? E aí o pessoal também fala, eu já vi comentário, o paciente chegou de um estado de nervo lá na clínica falando que, meu, tem que tomar muito cuidado, porque a cervical dela é uma porcelana, por isso ela tem que tomar cuidado para movimentar. Porra! Porcelana, né? Você entendeu? Então, isso é muito difícil. Então, aí quando fala um pouco de nervo, tá comprimindo o nervo, a hérnia, calma, a gente tá tendo uma reação, a gente sabe que tem uma regressão, tô falando do caso de hérnia, né? Tem uma regressão natural, e sabe que aquela parestesia, aquilo lá, aquele sintoma que ficou, que às vezes deu uma reação muscular, né, de perda de força, essa parestesia, a gente sabe que isso volta, né? Tem um processo de neuropraxia, cara. Neuropraxia a gente sabe que em 2, 3 meses, por exemplo, ele volta. Né? Isso acontece inclusive em processo cirúrgico. Né? Aquela neuropraxia de dedos, nervo radial, quando tem fio de Kirchner no cotovelo, isso aí é a coisa mais comum que tem. Então na radiculopatia a gente tem que ficar esperto nisso também e não pode negligenciar. Né? O acompanhamento do paciente ele pode sim ter uma evolução isquêmica do nervo, falando da parte mecânica ali mesmo de compressão. Esse seria o cuidado. Poucos evoluem isso, e antes de evoluir para isso, ele apresenta um sinal clínico importante. Então é isso que a galera tem que prestar atenção no manejo da radiculopatia. Eu acho que isso é um recado legal, que eu vejo uma dificuldade da galera entender um pouco isso também. Eu acho legal para a gente finalizar com isso também, né? A história natural da doença, não é verdade? O paciente pode ter radiculopatia superior que seja, e que está gerando a dor de cabeça, né? Mas, muitas vezes, pela própria história natural, do jeito que vê, ela vai embora. O Osmar de Oliveira, né, o doutor Osmar de Oliveira, falecido, falava... Já foi meu chefe, já. Foi seu chefe, Osmar de Oliveira foi verdade, foi seu chefe. Osmar de Oliveira falava, o paciente vai melhorar apesar de você. Eu lembro dessa frase dele. Né? Então, ele queria dizer isso. Né? Muitas vezes você não vai ser necessário, né? Muitas vezes o teu papel ali na questão do tratamento, que a gente acabou nem discutindo muito o tratamento, porque também não era tanto a questão aqui, mas o paciente muitas vezes não vai precisar de você, ou ele vai precisar muito pouco de você, mesmo com uma radiculopatia, mesmo doendo, mesmo com cefaleia assustada. Né? Muitas vezes o nosso papel ali vai ser direcionar, guiar o paciente hands-off, né, Bernardo? Controle, posicionamento, né, do paciente, esperar um pouco esse tempo natural. Às vezes, cara, nas primeiras 4 semanas ali, você não vai conseguir trabalhar muito com esse paciente, você vai ter que dar um jeito de posicionar, sei lá, né, orientar bem ele, e às vezes o cara vai na sua clínica, sei lá, numa semana vai 1, 2 vezes, assim, nesse começo, até para ele perder um pouquinho ele, depois você pode começar a fazer uma coisa até um pouco mais intensa, se for o caso, né, mas agora, não, porque o cara tá agudo, tem que ir todo dia no físico, não sei o que, cara, mas esse excesso de intervenção é matar, eu falo que é matar uma formiga com um tiro de canhão. Exato. Bernardo, aproveitando, a gente tem tempo. Você queria comentar, a gente tem mais um tempinho, você queria comentar sobre o teu processo de tratamento, como é que você vê o tratamento, se divide em fases, se não divide, de um paciente com uma radiculopatia cervical?
Qual que é a tua proposta? Que linha que você segue? Com dor de cabeça ou sem dor de cabeça, tá? Qual que é a tua linha de raciocínio? Primeiro ponto, o tratamento, independente de como a gente vai seguir, ele tem que ser centrado no paciente. Perfeito. Entendeu? A partir daí, a gente pode começar a usar alguns raciocínios que a gente falou, que a gente viu na avaliação, e a gente entender o que está acontecendo com o paciente. Eu uso alguns questionários até para entender os fatores psicossociais, eu procuro entender como é que é o contexto do paciente, até para saber o que eu vou falar para o paciente. Né? Então, a avaliação ela começa pela fala. Eu quero ouvir bastante o paciente, para eu saber que informação que eu posso passar para ele ou não. Porque senão, acaba ali o meu tratamento, nada vai ser efetivo. A partir daí, eu vou para a avaliação clínica, né? A avaliação física, exame físico, clínico, para tentar identificar alguns sintomas, e caso eles não apareçam, não sejam tão visíveis, eu tento explorar o máximo possível. Né? Não é incomum um paciente, por exemplo, com sintoma para membro superior, que eu acabo tendo que explorar um pouquinho mais. Então eu faço uma avaliação, não encontro o que eu quero, peço para ele testar em casa e retorna 48 horas depois para a gente ver como que foi. Não é incomum. Então o processo de avaliação ele é assim, né? Sempre na minha cabeça, o cara tem que voltar a fazer atividade. Né? Ele tem que ser funcional. Eu tenho que deixar ele no nível de atividade que ele precisa. Poxa, então, eu sei o quanto antes eu vou entrar com uma progressão de exercício para esse paciente. Né? E então, quando eu falo em progressão de exercício, estou falando de cintura escapular, todo o quadrante superior. Né? Então, eu acabo baseando assim essa linha de raciocínio. Ouvir mais do que falar, centrar no paciente, ver a necessidade dele. O que a gente tem na literatura que pode suportar, que suporte esse meu raciocínio, para esse meu raciocínio clínico, e aí eu vou linkando. Objetivo, funcionalidade. Nunca o objetivo é sempre... Antes, cara, acho que você também passou por esse processo, né? A gente pensava como objetivo tem que tirar a dor do cara. Pega um cara crônico de pescoço, fala assim, eu vou tirar a dor desse cara. Não é assim que você vai. Agora, se você dá função para ele e faz a progressão funcional, a dor ela vai ser uma consequência, a dor é um produto ali que está sendo gerado. Sim, entendeu? Então, o negócio é sempre a função. Radiculopatia é sempre, eu uso o conceito do Mackenzie, tentar, quando é radiculopatia mesmo, centralização, diminuir, modificar sintoma. A partir do momento que você consegue modificar o sintoma, você consegue também ter uma aliança terapêutica com o paciente, não tem como. E aí você consegue progredir. Sempre focado no que ele está precisando ali. Então essa é a linha de raciocínio que eu sigo. Né? Então, não sai do tripé, né, cara? Expertise clínica, que a gente tem de evidência, e a preferência do paciente. E exercício? Você tem alguma preferência? Você já entra exercício geral, exercício específico? Você não faz exercício específico? Como é que é o teu dia a dia? Como é que é teu modo de ver isso? A primeira coisa que eu sempre tento entrar com o exercício é a parte aeróbica. Perfeito. Cara, é a primeira coisa que eu tento fazer de acordo com a necessidade do paciente. O paciente vai ter medo de sentar numa bike. Agora, se eu levo na bike e peço para ele fazer, eu falo, dói? Não. Então faz. Então, a primeira coisa eu tento gerar alguma coisa assim. Na clínica eu tenho bike e esteira, então eu tento ver o que o paciente vai se beneficiar melhor. É muito louco, cara, porque você pega os caras de dor crônica, você fica medindo um caso na cabeça, como cai o nível de condicionamento. É incrível, né? É impressionante. Então eu sempre penso nessa parte geral, e aí eu gosto de começar com uma sequência devagar. Então a sequência de progressão de exercício, até preconizado pelo grupo da Guangzhou, eu acho interessante, cara, eu gosto, né? Tentar selecionar um pouco os exercícios para a gente chegar um pouco no global, até para o paciente sentir um pouco de confiança. Não que eu vou fazer exatamente aquilo sempre. Muitas vezes eu começo com um cara crônico, a gente sabe que eu posso começar um pouco mais global, não preciso começar um pouco mais, não precisa ser tão específico. Né? Então, começa uma cintura escapular ali, movimentos mais amplos no pescoço, eu gosto bastante de trabalhar, você já viu eu trabalhando com isso, os extensores de pescoço, isolando um pouco os extensores de cabeça. Esquecidos, né? Então. E é legal, cara, isso gera uma confiança no paciente. Então eu gosto de progredir exercício assim. Legal. Eu acho, pessoal, que essa questão do exercício aeróbico a gente tem muito estudo,
já em dor de cabeça, mostrando a diminuição da frequência, da intensidade, principalmente da frequência da dor de cabeça, quando você associa exercício aeróbico. Tem um estudo sobre bike, sobre isso. Entendeu? Então, é muito legal. Eu já ponho o paciente para caminhar, eu já ponho o paciente para bike, o que ele quiser. O importante é o exercício de prazer. Porra, mas ele foi lá para tratar uma dor de cabeça. Ele foi lá para tratar uma dor de cabeça, ele vai tratar. Mas uma das formas de tratar é a gente começar utilizando a analgesia, a melhora metabólica que o exercício aeróbico dá. Analgesia endógena. Analgesia endógena, né? A farmacinha interna, né? Mas eu vejo você passando específico, sim, porque tem um grupo, eu vou continuar ensinando, porque tem um grupo ainda de pacientes que vão precisar dessa melhora do exercício específico. Mas o exercício geral, ele é tão bom quanto. A Jill fala uma coisa que é verdade, ela fala assim, sabe, qual é o exercício que você pode utilizar para diminuir a dor? Para diminuir a dor? Qualquer exercício, o efeito de qualquer exercício vai diminuir a dor. Agora, se o teu objetivo é melhorar o controle motor aqui e ali, aí você vai para um outro caminho. Né? Tem paciente que não entra com flexor de jeito nenhum. E o teu caso é a mesma coisa. E tem paciente que já vou direto para o exercício, ó, aqui não é o seu lugar, quero que você vai fazer isso, vai para academia. Tá? E tem paciente que está completamente descoordenado, com alteração do controle motor grande. Vou precisar educar, eu vou precisar ensinar para ele. Né? E aí a gente vai progredindo. Precisa tirar o medo, né, desse paciente. Então, eu uso exercício geral, indico ao aeróbico, a gente pensa muito igual, né? Essa é a questão, né, cara? Esse é o nosso viés, né, cara? É o nosso viés. E quando possível, o específico. Porque tem essa questão, não é mais específico. Calma. Tem um porquê. Tem literatura para isso. Mas você não vai usar em todo mundo. Ponto final. Assim como tração, você não vai usar em todo mundo. Ponto final. Né? Mas quanto mais fácil o aeróbico, né, Bernardo? Melhor. E vocês podem, galera que começar aqui não usa, que vai começar a utilizar, vai ver isso que a gente está falando, cara. É incrível. E tem na literatura essa baixa, cara, de resistência, de capacidade, assim. E como isso, conforme ele vai condicionando, como isso vai melhorando o sintoma dele, o sintoma de dor dele. Exato. A experiência dolorosa dele. Você comprime, você pode fazer um teste lá por algômetro lá de pressão pré-bicicleta e pós e vai diminuir. Vai aumentar, né, o limiar de pressão. É isso aí. Bom, Bernardo, a gente está chegando no fim aqui, acho que a gente tem poucos minutinhos. Eu acho que para fechar essa questão, acho que bater de novo no que a gente falou, né? Eu acho que repetir aqui vai ser bom, que radiculopatia, sim, pode gerar uma dor de cabeça, mas a radiculopatia pura cervical superior, o que é desafiador de diagnosticar. Muitas vezes vai chegar na tua mão, você nem sabe, você tratou, você melhorou o controle muscular, você melhorou a analgesia endógena, você nem soube que foi, né? É desafiador ainda, mas a radiculopatia baixa, ela pode gerar também, ou por um processo de sensibilização, né? Ou por um espasmo protetor, e aí vai. Mas não tem essa relação direta, tá, pessoal? Então, eu acho que a gente combina nisso também, né, Bernardo? Você concorda com isso também? Né? Você quer mais acrescentar alguma coisa, Bernardo? A gente tem acho que mais 2 minutinhos aí, mais ou menos. Pô, cara, não, eu acho que... Fala da sua clínica. Minha clínica lá em Guarulhos, eu vim aqui em Guarulhos, vim para um desafio aqui, abrir uma clínica em Guarulhos. Então aí, quem for de Guarulhos, região, quiser visitar, fica à vontade, quiser mandar mensagem, perguntar, falar um pouco, quiser esses papers que a gente está falando aqui, né, pô, vamos disponibilizar, não tem problema nenhum, tem as nossas aulas, né, Samuca? Às vezes a gente consegue disponibilizar algum material legal também, e aí a gente pode conversar. Perfeito. Sigam o Bernardo. Qual que é o Instagram, Bernardo? Arroba Bernardo San, né, onde eu falo bastante coisa geral, é o meu pessoal, falo bastante coisa geral. Eu tenho o arroba ITC Guarulhos, onde eu falo só coisa de coluna. Perfeito. Eu acabo focando um pouco mais em coluna. Isso. Sigam o Bernardo, pessoal, porque o Bernardo também ele produz vídeos aí semanalmente sobre fisioterapia, sobre coluna vertebral. Vale muito a pena. Olha o Marcelo falando, saudade das discussões. O Marcelo também, grande amigo nosso, que juntos na República. Né? Nem me fala. Não está aparecendo para mim aqui, cadê? Aqui, pronto. Bom, então, pessoal, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que a gente tenha contribuído para vocês aí. Né? Qualquer dúvida também é só me chamar. Lembrando, então, só, pessoal, Bernardo, você me dá só uma licencinha. Lembrando que dia 9 de maio a gente tem um aulão aqui de cervicogênica, né?
A gente está com um preço extremamente acessível, avaliação, diagnóstico e tratamento terapêutico da cefaleia cervicogênica. Se quiser mais informação, clica lá no link da bio no Instagram que você vai ver. Sigam o Bernardo, tá, Bernardo? Muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado. Embora tenha caído 2 vezes aí, mas no final das contas, entre mortos e feridos, salvaram todos. A gente é guerreiro, meu amigo. Espero poder contar com você também numa próxima, tá? E também estou à disposição sempre que você quiser. Sempre, Samuca. Agradeço novamente. Obrigado, pessoal, que assistiu aí. Cara, só falar. Uma quinta-feira pré-feriado, né? Pois é. Guerra total. Mas é bom demais, Puta, eu adoro. É isso que faz a diferença, né? Olha o Rafa aí. Aê, Santa Casa! Tá bom, gente. Obrigadão, obrigado, Bernardo. Boa noite, pessoal. Até mais. Valeu, tchau.